Vamos abrir a palavra do Senhor então, no livro de Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42. Que bom, tantas canções maravilhosas. Você foi abençoado nessa noite? Amém. Você prestou o seu culto ao Senhor, o seu louvor, a sua adoração a Deus nessa noite? Amém. Fomos chamados para isso. Aqui no livro de Jó, no capítulo 42, versículos 1 e 2, nós temos uma referência conhecida de todos nós. Jó, capítulo 42. O que está escrito na sua Bíblia? E disse Jó. O que Jó disse? Vamos falar juntos? Diga-me assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você pode dizer isso para o irmão que está ao seu lado, diz assim: meu irmão, nenhum dos planos de Deus para a sua vida será frustrado. Amém? Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. O tema da mensagem nessa noite é: creia nos planos de Deus. Vamos falar juntos? Diga assim: creiamos nos planos de Deus. Mais uma vez, creiamos nos planos de Deus. Aqui em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, Gênesis capítulo 12, no versículo 1, nós temos uma colocação maravilhosa. Ora, disse o Senhor a Abrão. O que Deus disse para Abrão? Vamos ler juntos? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Diga assim: vai para a terra que te mostrarei. Deus, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Creiamos nos planos de Deus. Estamos lendo aqui a colocação de Jó. Lemos Gênesis capítulo 12, que trata-se da experiência de Abrão. Abrão, ele nasceu em Ur dos Caldeus, portanto uma cidade antiga na Mesopotâmia. Ele era descendente de Sem, filho de Noé. Estava na sua comodidade e ele recebeu a palavra do Senhor, dando a ele uma ordem. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu queria pensar com você, porque na verdade o que nós encontramos aqui na vida de Abrão é Deus já plantando no coração de Abrão o sonho de Deus. Provavelmente nunca havia passado na cabeça de Abrão sair da sua terra, da sua comodidade, sair da convivência familiar. E nós sabemos que estando em família, nós, entre aspas, nos sentimos seguros. É muito notório, nós que temos parentes que moram nos Estados Unidos e outros países, e até mesmo em outros estados, as pessoas, elas choram porque, dado a distância, vem a saudade, vem a questão da qualidade familiar que é dizimada. A pessoa não tem ali o convívio, não vê o filho crescendo, não vê o pai envelhecendo, não vê, muitas vezes acompanha nem a morte dos pais, porque se encontram em outros países, em lugares distantes. E agora Deus vem e Deus chama Abrão e diz assim: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Muito interessante, irmãos, porque isso nos chama a atenção, porque na verdade Deus traz e coloca já um plano no coração de Abrão. Da mesma forma, penso eu que Deus, Ele é esse Deus que comunica no nosso coração, no nosso espírito, os sonhos do coração dEle para nós. E quando nós falamos em sonhos, nós falamos dos desígnios de Deus, dos propósitos de Deus. E nós sabemos que Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. Quantos creem nisso? Diga assim: Deus tem planos
maravilhosos para cada um de nós. Isso chama a atenção porque, veja que Deus tira Abrão da comodidade, tira Abrão de uma condição com o objetivo de conduzi-lo, de transportá-lo, chamando Abrão para, entre aspas, uma aventura da fé. E Deus faz assim conosco também. A nossa vida diante de Deus é de uma contínua aventura da fé, em que nós somos submetidos a tantas questões, mas nós vamos rompendo porque nós cremos nos planos de Deus. Nós não temos nenhuma dúvida. Deus então pega Abraão e Deus vai provavelmente tirá-lo do seio da sua família. Talvez, se Abraão ficasse ali, certamente ele não teria descortinado diante dele os planos de Deus, talvez. E aquela geração, nós sabemos, uma geração de pessoas que muitas vezes não temiam a Deus, eram incrédulas em relação a Deus. E Deus tira Abraão daquela terra e faz ele uma promessa assim: vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus vai entrelaçar os planos dele, a vida de Abraão. E nós percebemos, irmãos, que não foi de imediato que Abraão percebeu qual que seria a materialização, ou qual seria o plano de Deus para a vida dele. Percebemos que Deus está assim: e te mostrarei, ou seja, seria um processo se estabelecer na vida de Abraão. Esse plano de Deus seria descortinado progressivamente na vida de Abraão. E nós sabemos, irmãos, que aqui não nos diz nada a respeito de Abraão ter questionado os planos de Deus. Nós não encontramos aqui Abraão discutindo com Deus, dizendo: mas Deus, qual que é o plano do Senhor? O que o Senhor tem para mim? Torna nítido o plano do Senhor para a minha vida. Não. Quem sabe o propósito de Deus para a sua vida não fica questionando aquilo que Deus está dizendo. Quando nós não sabemos qual é o propósito de Deus, nós questionamos. Mas quando nós estamos cientes dos planos de Deus estabelecidos para nós, nós não ficamos questionando com Deus. Veja que Deus falou para ele o propósito: farei de ti uma grande nação. Mas Deus não mostrou para Abraão onde e quando aquilo estaria acontecendo. Amados, eu queria que você tivesse no seu coração que Deus não vai te colocar num caminho sem direcionar a sua vida. Por isso que o profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, Deus está nos dizendo assim: porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los o quê? Prosperar e não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então Deus nos mostra, olha o que Deus está dizendo através do profeta: porque eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Quais são os planos de Deus? Quais são os planos? Volta lá, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Vamos ler juntos? Porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor. Planos de quê? Planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Deus vai mostrar para nós quais são os seus propósitos, os seus planos para as nossas vidas. Deus está dizendo que Ele estaria guiando Abraão. Abraão, eu vou te conduzir. Sai da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Então, a condução não estaria com Abraão.
a condução estaria com Deus. Irmãos, precisamos confiar nos planos que Deus tem para as nossas vidas, porque é Deus quem vai nos conduzir. Precisamos entender que Deus tem ciclos para as nossas vidas. E há momentos que para a execução do plano de Deus nas nossas vidas, Deus vai nos tirar de uma estação e vai nos conduzir a uma outra estação, a fim de que nós estejamos adquirindo experiências profundas com o Senhor. Não sei se você já passou por isso. De repente você estava no nível espiritual, o Senhor veio, plantou no seu coração um plano, e você levantou daquele nível espiritual, dizendo assim: eu quero progredir na vida cristã, eu quero crescer na vida cristã. A proposta de Deus é esta para nós. Hoje muitos de nós somos guiados pelo GPS, mas o GPS de Abraão era o próprio Deus. O GPS da igreja é o próprio Deus. É Ele e nele que nós devemos ser guiados e devemos nos orientar em Deus. Aqui não trata de aspectos geográficos, mas se trata de algo vivido. Se trata, irmãos, de Deus dando sinais para Abraão, dizendo: Abraão, deixa que eu vou trabalhar por você. Eu vou te conduzir a uma terra que eu te mostrarei. Amém? Amém. Pastor, quais são as lições que nós aprendemos com Abraão? Creio que a história de Abraão você já conhece, já leu, mas eu queria trazer algumas implicações para nós nessa noite. A primeira lição que nós tiramos é que Abraão não sabia para onde ia, mas sabia quem estava com ele. Diga-me, se Abraão não sabia para onde iria, mas sabia quem estava com ele. Primeira coisa que nós extraímos de Abraão é que o que nós precisamos compreender e saber é quem é que está conosco. Não precisamos ficar preocupados para onde nós iremos. Eu sei que todos nós estamos aqui militando na fé e temos um plano estabelecido por Deus, a igreja, a todos nós, que é morada na eternidade, e eu sei que todos nós almejamos isso, cantamos isso, sonhamos com isso, queremos chegar lá, mas não precisa ficar preocupado. Como vai ser o céu? Como é que lá vai ter trabalho? As pessoas vão se conhecer? Não se preocupe com como será a excelência do céu estando nós lá. Tenha em mente que o Senhor é o Deus que está conosco, conduzindo as nossas vidas. E se Ele está conosco, conduzindo as nossas vidas, isso significa que se nós cremos nos planos de Deus, nós já podemos antegozar as delícias do reino vindouro. Você não precisa chegar no céu para ter a paz de Deus. Jesus é o príncipe da paz. Você não precisa chegar no céu para se ver como vitorioso. Em Cristo nós já somos mais que vencedores. Você não precisa chegar no céu para verdadeiramente entender que seu nome estava escrito no livro da vida. Jesus já nos deixou claro que o nosso nome está escrito no livro da vida. Lucas capítulo 10. Precisamos entender, irmãos, que a gente precisa estar lá para a gente compreender. Os planos de Deus estão descortinados progressivamente diante de nós. Então, entendamos isso nessa noite. Não nos preocupemos onde nós iremos chegar. Tenhamos em mente que Deus está conosco. Mas pastor, e se der errado? Quantas vezes pessoas, em face das tribulações que aparecem no meio do caminho, as angústias, os problemas, as perseguições, mas será que eu estou no caminho? Será que não estou errado? Será que não é coisa da minha mente? Será? E quantas pessoas há que acabam se abdicando da fé? Quantas pessoas há que acabam abrindo mão da comunhão com a igreja? Quantas pessoas há que acabam perdendo a excelência da intimidade com Deus e com o corpo do Senhor? O irmão Pedro já havia alertado a nós quanto a isso, que nos últimos dias
surgiriam muitos escarnecedores, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Mas nós precisamos, e o irmão Pedro depois vai a clarear para nós, dizendo assim: Deus não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, Ele é longânimo e justo, não querendo que ninguém se perca, porque 1000 anos para o Senhor é como um dia, e 1000 anos como um dia. Assim é a matemática de Deus. E assim como Abraão estava debaixo da condução de Deus e não se perdeu, ainda que nós temos em Gênesis que ele estava com 75 anos quando Deus o chamou, e apenas 25 anos depois é que ele teve o filho da promessa, nascendo 100 anos, mas ele pôde ver ali Deus executando a excelência do seu plano. Abraão, ele creu, amém? Abraão, ele creu. Então, se nós estamos diante de tempestades, de momentos difíceis, sabe, não tenha dúvida de que você está no caminho certo. Não será a tribulação, a angústia, não será a altura, a profundidade, nada disso deve nos tirar do centro do plano de Deus para conosco, amém? Se Deus falou conosco, Ele vai também mostrar para nós que Ele é Senhor, não apenas do primeiro passo, dizendo assim: sai da tua terra e da tua parentela, mas Ele é também o Senhor do final da nossa caminhada. Não é um Deus apenas de começo, mas é um Deus também de término, de conclusão. Por isso que o seu nome é, diz-nos a canção que nós cantamos, inclusive, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o começo e Ele é o término de todas as coisas. Abraão, você pode ficar firmado, Abraão. Deus está com você. E assim como Abraão creu no plano de Deus, de tal maneira que ofereceu o seu próprio filho Isaque como holocausto a Deus, porque ele creu nos planos de Deus. Poderia questionar com Deus, poderia brigar com Deus, mas ele creu nos planos de Deus. E quando ele ofereceu o seu filho Isaque no Monte Moriá como sacrifício, levantou o seu cutelo para imolar o seu filho, você conhece muito bem a história. Bradou o anjo do Senhor dizendo o quê? Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. E quando eles olharam, eles viram um cordeiro entrelaçado, preso, porque a provisão de Deus estava ali. Daí o nome Jeová Jiré. Creiamos nos planos de Deus, porque Deus está conosco. Amados, Deus não improvisa. Ele sabe, portanto, do início e do fim dos planos que Ele tem para cada um de nós. E você pode se firmar nessa proposta de Deus, porque nós não iremos nos perder no meio do caminho. Eu quero profetizar para você que você não vai se perder no meio do caminho. Você pode dizer isso para o irmão que está ao seu lado, dizer assim: meu irmão, você não vai se perder no meio do caminho. A luta que nós enfrentamos não vai nos matar. O propósito de Deus se executará até o final, porque aquele que começou a boa obra, Ele há de completá-la até o dia final. Aleluia. Amém. Amém. Nós não vamos nos perder no meio do caminho. Como diz a palavra do Senhor, nós não somos daqueles que retrocedem, mas temos um alvo, temos um foco, temos um objetivo. Como diz Paulo aos Filipenses: deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante me estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós estamos caminhando rumo ao nosso alvo. Quem é o nosso alvo? Quem é o nosso alvo? Jesus é o nosso alvo. O escritor da carta aos Hebreus nos mostra claramente sobre isso, deixando o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia,
Hebreus capítulo 12, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, amados? Amém? Nós não vamos nos perder. Jesus, irmãos, estava ciente do plano de Deus, assim como Abraão estava ciente do seu chamado. Jesus estava ciente do plano de Deus. Por isso que Jesus falou assim: a minha comida, a minha bebida consiste em quê? Em fazer a vontade daquele que me enviou. Ele estava ciente. E no entanto, nós encontramos que ele sabia que deveria passar pelo Getsêmani, por todo o sofrimento, porque o Getsêmani fazia parte também daquele propósito de Deus estabelecido na pessoa de Jesus. Por isso que ele orou dizendo assim: Deus meu, lá na cruz, porque nos amparaste. Mas ele vai fazer uma oração de Getsêmani assim: Deus meu, porque o Senhor, o que está acontecendo? Se for possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Sabia do plano de Deus. Amados, a segunda lição que nós tiramos é que nossos planos, e nós temos planos, cada um de nós aqui temos os nossos planos. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? Vem do Senhor. Mas os nossos planos muitas vezes são falíveis. Mas os planos de Deus, o que nós aprendemos, eles são infalíveis. Amém? Diga comigo assim: os meus planos, eles podem ser falíveis, mas os planos de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida, os planos de Deus são infalíveis. Amém? Amém? Pastor, qual é a dificuldade que nós temos? A dificuldade, irmãos, é que nós queremos muitas vezes entender os planos de Deus para a gente obedecer. Abraão não se preocupou em entender o plano de Deus. Deus já falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Você já conhece muito bem o texto de Gênesis capítulo 12. Mas nos chama a atenção, irmãos, nessa noite, é que entre entender os planos de Deus, escolha obedecer aquilo que Deus está lhe falando. Lembra de Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas tu saberás depois. Nem sempre nós vamos entender os planos de Deus, mas entre entender o plano de Deus, escolha obedecer aquilo que Deus está dizendo. Nós temos compartilhado nas terças-feiras a experiência dos discípulos, quando Jesus os mandou atravessar o mar. Em obediência a Jesus, eles foram. Enquanto Jesus estava se despedindo da multidão, se retirou para orar, mas eles, estando lá em alto mar, de repente veio sobre o barco uma grande tempestade. Eles foram. A gente pode até, tem até uma canção que diz isso, né, linda? Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas, lembra lá do coro? Como é que é o coro? Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar. Continuar o quê? Continuar a crer e a confiar no grande amor. Pronto, que maravilha. Também a gente até se atreve assim a cantar, né? Mas a gente sabe que a praia é outra, né? Então, irmãos, olha, os teus caminhos eu posso até não entender, Senhor. O que eu estou passando eu posso até não entender, mas faz parte do plano do Senhor para a minha vida. Eu sei que eu vou ser lapidado, eu vou ser moldado, eu vou ser trabalhado, e eu sei que eu vou sair lá na frente ilustrado pelo Senhor,
um homem diferente, uma mulher diferente, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa quebrantada pelo Senhor, uma pessoa totalmente embriagada pelo Espírito do Senhor, porque eu sei, Senhor, que os planos do Senhor são infalíveis. Por isso que nós encontramos Jó dizendo assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não vai ser frustrado. Aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, para a sua família, para a minha vida, para a igreja, ainda que nós estejamos passando por momentos difíceis, talvez situações caóticas, talvez o inverso do que nós gostaríamos, mas chegar-se-á o momento que o plano de Deus será executado. Amém? Amém? Então diga para o seu coração assim: eu creio que os planos de Deus são infalíveis, eles não falham. Amém? Jesus passou por tudo aquilo entendendo o plano de Deus, e ele disse que ele iria e ele mandaria o Espírito Santo. Irmãos, nós estamos aprendendo. Então, ao invés de nós querermos entender o plano de Deus, estejamos obedecendo e aprendendo, apenas crendo naquilo que Deus pode fazer. Talvez você entrou aqui nessa noite desanimado, enfrentando alguma situação difícil, pensando em desistir, pensando em abandonar os seus sonhos, mas se Deus plantou no seu coração a semente, creia que Deus é poderoso para te levar a ter grandes resultados, porque Deus é fiel em cumprir a sua palavra. A terceira lição, irmãos, que nós temos aqui, diga-me assim: caminhar com Deus é fácil, porque Ele é quem governa a vida do crente. Parece paradoxal, não é? Jesus falou que o caminho estreito, apertado, são poucos que entram por ele. Jesus falou que é necessário renúncia, é necessário abandonar algumas coisas. Irmãos, nós tornamos como cristãos a nossa vida difícil, complicada, porque muitas vezes nós queremos agir desassociadamente de Deus, separados, divorciados de Deus. Deus nos fala, mas nós trancamos nosso coração, não queremos ouvir a voz de Deus. Deus ministra ao nosso coração, nós nos enrijecemos e não permitimos que a palavra do Senhor penetre profundamente no nosso coração. Veja que quando nós caminhamos com Deus, o caminho pode ser difícil, mas caminhar com Deus se torna tudo mais fácil, porque Deus entra sempre com a sua provisão. Deus entra sempre com o seu escape. Deus entra sempre com a sua bênção. Deus entra sempre com a confirmação da sua presença conosco. Por que Moisés pediu a Deus: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir este lugar? É porque a presença de Deus traz conforto para a nossa alma. Caminhar com Deus, irmãos, fica tudo mais fácil. Quando nós nos aliançamos com esse plano de Deus, quando nós andamos com Deus, Deus está dizendo: Abraão, farei de ti uma grande nação. Abraão sabia que um determinado momento Deus o faria pai de uma grande nação. E nós sabemos que Abraão é uma referência para 3 religiões monoteístas: cristianismo, judaísmo e também para o islamismo. São 3 religiões monoteístas que têm Abraão como uma referência. Irmãos, é muito importante nós percebermos que Deus foi mostrando para Abraão, e Abraão foi entrando num ciclo diferente, até de fato se tornar o nosso pai na fé. E houve um momento na vida de Abraão, segundo nós temos em Romanos capítulo 4, versículo 18, Romanos 3, versículos 5, versículos 3 a 5, assim, olha o que nos diz a palavra: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, diz Paulo, sabendo que a tribulação produz a perseverança a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em Romanos capítulo 4, versículo 18, nos fala que Abraão, ele creu contra a esperança. Quando tudo sinalizava estar ao contrário,
mas ele continuou crendo, sabe, já avançado em idade, já todo um histórico presente ali, mas ele creu que Deus poderia transformar os seus planos em realidade. Nessa noite, precisamos confiar sempre nos planos de Deus. Jó passou por tudo aquilo para chegar a essa conclusão: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós não precisamos passar por todo aquele bojo de sofrimento que Jó passou para chegarmos a essa conclusão, porque pelo Espírito Santo de Deus nós já sabemos que os planos de Deus jamais serão frustrados. Então nos apeguemos, irmãos, aos planos de Deus. Qual que é o plano de Deus para a vida da igreja? Qual que é o plano de Deus para a sua vida? Qual que é o plano de Deus para o seu coração? Como igreja, nós temos uma percepção do plano de Deus. Individualmente, você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida, individualmente falando. O que Deus está suscitando no seu coração? O que Deus está levantando no seu coração? O que Deus está mostrando para você no seu coração? Você sabe qual é o plano de Deus? Se você não sabe, então busque ao Senhor e permita que Deus esteja testificando no seu coração qual é o propósito dele para a sua vida. Nós sabemos que, quanto à igreja, o plano de Deus é que nós preguemos o evangelho a tempo e fora de tempo. Como igreja, ele nos deixou a comissão dizendo: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como igreja, ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Os intempéries, que as vicissitudes da vida, que as tempestades, as dificuldades estejam roubando o seu coração, essa viva confiança nos planos de Deus estabelecido para cada um de nós. Amém? Queria convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Louvado seja Deus. Deus cumpriu na vida de Abraão aquilo que Deus havia dito, que faria dele uma grande nação. Deus cumpriu. E se Deus cumpriu na vida de Abraão, Deus cumpriu na vida de José, Deus cumpriu na vida de tantos outros, os planos de Deus, os sonhos, os desígnios de Deus, o propósito de Deus para essas vidas, Deus continua o mesmo que está conosco. E eu gostaria que você, se possível, orasse pelo irmão que está ao seu lado. Vamos ter esse momento agora de oração uns pelos outros. Estamos fazendo isso todo domingo, né? Se aproxime de alguém, vamos orar uns pelos outros. Você que está na sua casa, está convidado, vamos fazer uma oração nesse momento. Chame alguém para perto de você aí na sua casa. Vamos orar uns pelos outros. Os planos de Deus são infalíveis. Ainda que tudo seja o contrário, mas confie nos planos de Deus. Ore pelo irmão que está ao seu lado, abençoe a vida dele. Vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Aleluia, Senhor. Espera, Ele vem. Oh, Senhor dos exércitos, confia, Ele vem. Estamos aqui, Pai amado, diante do Senhor, e faz um milagre. O Senhor nos conclama nessa noite a confiarmos nos planos do Senhor para cada um de nós. Se é tão impossível, sabemos, ó Deus, que a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é maravilhosa. Ó Deus, e nós estamos nos abençoando nessa noite. E confia. Abençoa cada irmão, abençoa cada irmã. Espera, Ele vem. Abençoa aqueles que estão em viagem. Confia, Ele vem. Abençoa aqueles que ficaram em suas casas. E faz um milagre. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que necessitam de uma bênção especial do Senhor, quer seja, ó Deus, no campo físico, espiritual, material, econômico, ó Pai amado. Abra as comportas dos céus e derrama dilúvio de bênçãos sobre a tua igreja, fortalecendo corações, avivando vidas, restaurando sonhos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós estamos, ó Deus amado, diante do Senhor.
E nós queremos encontrar, Deus amado, no nosso coração a mesma convicção que Jó teve, dizendo: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Senhor. Os planos do Senhor são infalíveis, eles vão se cumprir nas nossas vidas, eles vão se cumprir na vida da igreja, eles vão se cumprir na nossa família, eles vão se cumprir, ó Deus amado, na vida dos nossos filhos, eles vão se cumprir, Senhor. Ó Deus, nós cremos, ó Pai. Por isso, Deus amado, em nome de Jesus, nós estamos declarando, ó Pai, frustrado tudo aquilo que não provém do Senhor. Declaramos frustrado, ó Deus amado, todo o desígnio de Satanás contra as nossas vidas. E declaramos tão somente a execução dos teus planos nas nossas vidas, na vida da igreja, em nome de Jesus. Traz paz, traz alegria, traz confiança. Ó Deus, traz, ó Deus, renovo para cada coração diante do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão em suas casas, nós abençoamos também nesta noite. Ministramos, Deus, a bênção do Senhor que nos enriquece sobre aqueles que nos acompanham, ó Deus amado, nas redes sociais. Libera a tua bênção, libera a tua paz, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Senhor dos exércitos, nós queremos levantar a nossa bandeira nessa noite e queremos declarar: Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa vitória. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, se a incredulidade quiser se apossar de nós, se as impossibilidades, ó Deus, quiserem tomar conta do nosso coração, ó Deus, leva-nos a um patamar mais elevado de confiança nos teus planos, naquilo que tu tens para conosco, nas nossas vidas, aquilo que tu queres realizar, ó Deus amado. Ó Pai querido, em cada coração, em cada vida, Senhor, e que sejamos parceiros do Senhor, assim como Abraão se tornou um parceiro do Senhor na execução dos planos do Senhor, que sejamos parceiros do Senhor na execução do propósito do Senhor nas nossas vidas, que possamos andar aliançados contigo, Senhor, que possamos andar em mão única com o Senhor, que possamos andar, ó Deus, apegados a Ti, agregados a Ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, crendo sempre para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Espera no Louvado Senhor seja Deus. e confia. Se você conhece, cante. Espera, Ele vem. Aleluia. Confia, Ele vem e faz um Louvado seja milagre. Deus. Deixa Deus falar no seu coração. Oh Deus, eu vim aqui Talvez seja a sua só oração. pra te dizer que minha esperança está em Ti. Eu não tenho nada além de Ti, mas nada além da promessa, Aleluia. da Sua promessa. Sim, ó Deus. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada. Aleluia. O Senhor é poderoso, Pai. Estenda suas mãos assim. Estenda suas mãos. Deus, nós declaramos aqui, Pai amado, que nenhum de nós perecerá no meio do caminho, Senhor. Nenhum de nós retrocederá, Pai. Fomos chamados para uma jornada de fé, cuja confiança do nosso coração está em Ti, Pai. Como diz, ó Deus amado, o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso, Pai amado, de mãos erguidas, oh aleluia,
Coloca uma bênção especial na mão do teu filho, da tua filha nessa noite, Senhor. A tua palavra nos diz que bem nenhum faltará àqueles que pedem a ti, Senhor. A tua palavra nos diz que o homem sendo mau sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Senhor. Por isso, Deus, coloca uma bênção especial na mão do teu filho e da tua filha, Pai. Bênção esta que se estenderá da nossa cabeça à planta dos nossos pés. Porque no ato de fé, Senhor, nós como igreja do Senhor, coloque a mão sobre a sua cabeça. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida nessa noite. Vai saindo agora tudo que não provém de Deus. Você que entrou aqui angustiado, receba a alegria que vem do Senhor. Você que entrou aqui inseguro, receba a segurança que vem de Deus. Você que entrou aqui sem esperança, receba a esperança que vem do Senhor. Seja abençoado, seja abençoada. Sejamos todos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.